E é uma oportunidade que eu acho especial para todos nós e todos nós, de fazermos uma discussão de um assunto tão delicado e tão sensível como você comentou, nessa projeção, nesse filme. A minha primeira observação, quando comentei com a Cláudia, foi a sensibilidade e a delicadeza do filme. Muito bem realizado, a produção do elenco é muito boa, né? As meninas são ótimas, né? Queria concordar com a Gracinha, que eu acho que o filme tem uma sensibilidade que ilumina o filme do começo ao fim, né? E a gente vem discutindo, pelo menos com uma parte da turma aqui, a turma que está com a Graça, né? Esses processos de socialização de gênero, né? E como é que a gente pode usar o gênero como um óculos, como uma lente, uma perspectiva, que a gente possa olhar essas relações e compreender, né, os sentidos, as subjetividades, os símbolos, as normas. E eu acho que esse filme, ele suscita tudo isso, porque tá lá em 3 gerações, tá lá de um jeito que não é um jeito aparentemente catastrófico. Ele está lá no cotidiano daquelas mulheres, né? E mostrando na forma como a gente vive essas relações, esses símbolos, a religião, as mudanças que vão e vêm como o vento, assim como as permanências. Então, para mim, me tocou assim. Eu acho que fala de tudo isso, fala do mundo que a gente tem, mas também do mundo que a gente gostaria de ter e está construindo para ter, né? Fala de masculinidades que são mais participativas do cuidado da adolescência e da paternidade, e de outras que são verdadeiros fantasmas e violentos e coercitivos, né? Fala da patologização, fala de um silêncio que veta segredos, que violenta, que não deixa a gente se descobrir. E eu acho que tudo isso tem a ver com gênero. Eu queria que você contasse dessas meninas e de como que você pensou esse enredo. Eu acho que tem aí, né, tem um enredo bonito de se pensar. Eu queria chamar a atenção aqui para o papel da escola nesse rolê, né? A gente vê no filme coisas que a gente via na escola quando eu estava sofrendo violência homofóbica dentro da escola. A gente vê a violência homofóbica, a gente vê a leniência da escola diante dessa violência homofóbica. A gente vê, mais do que isso, a escola atuando como agressor em algumas situações. Ela conta pra gente no final que é a diretora quem espalha a notícia de que a menina tinha beijado outra menina no verão. Coisas que já podiam estar, o que a gente esperava, já estarem resolvidas na maneira como a escola lida com a sexualidade, com questões de gênero há algum tempo, que a gente começou a resolver, pelo menos desde os anos 80, 90, a gente vem discutindo aí educação sexual, trazendo um debate sobre sexualidade dentro da escola, já um acumulado de discussão sobre masculinidades e feminilidades, e que foi crescendo ao longo dos anos 2000 e foi atropelado na década passada, né? Por uma série de investimentos conservadores aí que fizeram a gente retroagir, fizeram a gente apagar a gênero do Plano Nacional de Educação, fizeram a gente fazer uma BNCC mais tímida na discussão de sexualidade do que foram os PCNs lá dos anos 90, né? Então eu queria chamar um pouco a atenção para o lugar da escola nessa discussão. Ela aparece um pouco como cenário, mas também como um agente a produzir essas contradições e essas violências, né? E queria deixar uma pergunta já para ti, Cris, que é, quando eu vejo o teu filme, eu me lembro muito, é difícil não fazer um paralelo na minha cabeça com Eu Não Quero Voltar Sozinho, que é um filme também delicado, sutil e etc., mas que fala de 2 meninos, né? E me parece que tem uma diferença entre os dois, que é
a sutileza aqui é muito maior do que se a gente olhar Eu Não Quero Voltar Sozinho. Eu Não Quero Voltar Sozinho, a gente tem cenas de beijo, de amassos, a coisa da sensualidade. Foi, de alguma maneira, em algum momento você se sentiu... Isso foi uma questão para ti? Até que ponto a gente pode mostrar... Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Hoje Eu Não Quero Voltar. Existe um curta e existe um longa. O longa derivou do curta. Mas no longa, eles já estão numa faixa etária mais próxima dos 16 anos, 15 anos. As meninas aqui, elas têm 13. Para mim, é uma diferença no sentido de que é mais aceito uma vivência da sexualidade a partir dos 15 anos. Inclusive, para as mulheres, existe um ritual do aniversário de 15 anos. Né? Em alguns círculos sociais, isso é quase como uma apresentação ainda da mulher para a sociedade. Né? Isso é uma prática antiga, mas que ainda se mantém em alguns círculos. Eu não tive isso, mas eu sei que isso ainda se mantém em alguns círculos, porque era uma idade que marcava mesmo essa apresentação da mulher para a sociedade. Claro que com a evolução da história, né, 18 anos virou, né, uma linha que divide, né, a idade da tomada de decisões nessa área, assim, apesar de que se sabe que se começa muito cedo a pensar sobre o assunto, né? Então, eu acho que existiu sim um cuidado, apesar de que a minha história já se situava nessa faixa etária, porque o roteiro se fez a partir de compartilhamento de memórias entre eu e a Silvia Lourenço, que é uma atriz paulista, roteirista, que é uma mulher lésbica, e a gente compartilhou muito das nossas experiências no desenvolvimento desse roteiro. E para mim, crescer com a consciência do desejo bissexual foi algo muito natural. Quando amadureci, já na fase adulta, eu percebi que não, que para algumas mulheres a bissexualidade não era um ponto pacífico, não, que tinha algumas que realmente desde cedo não conseguiam se ver como menino, não conseguiam nem imaginar essa possibilidade, não era uma possibilidade. Então, a gente começa a entender que a diversidade, né, a pluralidade, ela de fato ela existe e ela tem que ser considerada. É difícil rotular, é difícil dizer qual é a melhor forma de falar sobre determinadas questões, porque para cada um a experiência é única, né, é diferente. Então, esse filme ele vem muito a partir da minha experiência, assim, que foi esse passo a passo, esse observar a outra, esse entender o corpo da outra e perceber as diferenças e a beleza, né, e o desejo e o interesse, apesar de também existir, né, o interesse hétero mais presente, né, naquele momento, e a relação com a homossexualidade ela era muito na base do bullying, na minha época também, assim, no sentido de que se naturalizavam brincadeiras na sala de aula ou entre, né, pares, assim, que era comum diminuir o outro, né, chamando de viado, né, coisas assim, como uma forma de poder mesmo, né, de colocar o outro num lugar menor de poder. Então, passa-se o tempo e é tão bonito ver, né, esse empoderamento, né, e você poder se chamar do que quiser, inclusive de viado, se quiser, e dizer, esse sou eu e não tem nada de errado com isso, né. Agora, como isso não chega na maioria das escolas, né, algumas sim chegam, mas como isso não chega de forma naturalizada nas escolas, se cria um medo, né, se criam medos diversos, né, e esses medos é que me levaram muito a escrever o Joana. E a gente pensa muito sobre isso hoje, falando do Joana, né, que é possível uma interdisciplinaridade, né, quando se fala de cinema na escola, para poder trazer outros temas para discussão e de permitir que as discussões de gênero e sexualidade, identidade, estejam ligadas a outras questões também, né, dentro dessa lógica da lente, né. Vamos ver por essa lente ou diversas situações, né, sociais ou aqui, né, geográficas, né. Um debate que eu fiz com outro educador, ele falava assim, né, da questão
da geografia, por exemplo, né? O filme traz ali a ponta da Serra do Mar, né? Que começa lá no Rio de Janeiro, um ecossistema super importante, termina lá em Osório, nesse morro que aparece no filme. A questão biológica, bioquímica mesmo das lagoas, da poluição das lagoas, de como que elas não se renovam como a água do mar, né? Essa dificuldade da manutenção da vida. Então eu acho que inserir o cinema em sala de aula é uma ferramenta muito potente, mas que ela pode ser ampliada se conectada com outras linguagens, com outras questões, aproveitando a própria interdisciplinariedade que a escola já permite mesmo, né? Essa questão educacional perpassou nossas conversas durante o desenvolvimento do roteiro. Fui pesquisar como se lidavam com esses conteúdos fora do Brasil. E aí que eu descobri um material que o Escritório Europeu da OMS publicou, que se chama Standards for Sexuality Education. Então, são uma cartilha, uma proposta de padrões para se trabalhar quais conceitos e quais habilidades desenvolver nas crianças a cada faixa etária. Descobri ali uma expressão que é Intimate Citizenship, cidadania íntima, né? Que é cunhada, o título de um livro do Ken Plummer, e essa visão sociológica de que as decisões íntimas são atravessadas pelo público, né? Então é difícil, ainda mais pensando pela lógica da criança, viver plenamente a sua intimidade, porque ela é sempre muito atravessada pelas questões públicas, né? E quando a gente vive, né, que a gente viveu esses últimos anos, a gente percebe que, é verdade, né? Como a gente vai sendo podado ou engessado por conta de visões que vão desviando o que é natural por interesses diversos, e que eu acho que é importante a gente prestar atenção com o que a gente vai colocando isso no dia a dia e nos mínimos gestos, né, para os jovens, assim, como isso vai sendo, nos nossos mínimos gestos a gente vai passando um julgamento para eles, né. Outra coisa que eu descobri nessa fase de pesquisa foi uma matéria que a Time publicou em 2012 sobre o sistema público de ensino na Suécia, que naquela época estava aplicando a neutralidade de gênero nas escolas. Como, por exemplo, os bonequinhos que eles ensinavam emoções eram neutros, não tinha gênero. Eles fizeram um monitoramento dos professores, colocando por um período assim, de pesquisa mesmo, câmeras, e perceberam que quando estava nevando, as professoras se preocupavam em dar o casaco ou cobrar que colocassem casaco às meninas, e os meninos não. Então, uma série de relações que estavam ali naturalizadas, como se a mulher fosse mais frágil, né, e o tratamento dado a isso. E aí, quando o filme, depois na fase de festival, tem a chance de ser exibido na Suécia, 2021, né, isso aconteceu em 2012, 2021, quase 10 anos, a gente participa de um debate com jovens num festival que era para infantil juvenil, e uma delas diz assim, uma menina de 15 anos, diz assim para mim: eu gostei muito do filme, eu me identifiquei muito com a cena em que a Joana briga com o Jorge. Eu perguntei por quê? Porque é comum isso acontecer, né? As meninas, ela foi para a direção e com o Jorge não aconteceu nada. É comum isso acontecer, né? As meninas receberem uma carga de responsabilidade maior e com os meninos não aconteceu nada. Meu Deus, até na Suécia, né? Uma menina diz isso para mim, então a gente tem muito que caminhar aqui ainda, né? Sendo que eles já tinham ali quase 10 anos, né, de um formato de educação mais igualitário, de alguma forma. E dentro dessa visão também, assim, né, dessa vontade de trabalhar sobre isso, a gente fica também muito se perguntando, né, o quanto a gente, eu digo nós, entre equipe, quando a gente vai para esses debates, assim, como a gente estabelece os extremos, né, menino, menina, e com isso a gente também estabelece um preconceito de não tratar tudo que existe entre, né, uma coisa e outra, e essas matizes, né, de se identificar ou não com um determinado gênero ou com nenhum, e como isso é difícil de abordar ainda, e como isso é pouco abordado ainda, né, na cinematografia nacional. Você sentiu de alguma maneira algum constrangimento nas possibilidades de trabalhar essa dimensão do afeto, do carinho, da sensualidade com as meninas?
eu não vivi esse constrangimento no trabalho com elas, porque tive a felicidade de encontrar grupos que apoiam essas meninas, né? Não, a gente não busca só a atriz, mas a gente busca também a família, né? Quando a gente está num processo assim de produção de elenco para um filme como esse, primeiro se escolhe as atrizes e em seguida se conversa com os pais. Eles também, em casa, depois conversaram, né, sobre essas questões, se elas teriam algum problema ou não, e leram de ponta a ponta o roteiro, eles. E eu pedi que não mostrassem, elas aceitaram, eles aceitaram, mas elas vieram já sabendo as questões que o roteiro levantaria. E aí, qual foi o meu processo? Eu contava a situação e ouvia. O que elas já tinham vivido sobre isso, se elas já tinham visto alguma situação semelhante, se elas tinham alguma dúvida sobre essas questões. Então, cada cena virava uma conversa. Então, a gente marcava encontros de uma vez por semana, por exemplo, de tempos em tempos. Como que elas me falavam, às vezes eu até reescrevia algumas situações, e aí nas falas eu ia aproveitando a forma como elas falavam também. Então, eu reescrevia e aí depois eu dava o texto. Então, assim, saía de um jeito mais natural. Essas palavras já eram delas de alguma forma, então foi muito mais fácil trabalhar com elas depois nos ensaios. Mas já na pré-seleção, eles já sabiam as temáticas que o filme iria abordar. Então, já chegavam pessoas que estavam dispostas a conversar sobre essas questões com seus filhos. E eu acho mesmo que a intimidade entre mulheres é uma coisa muito mais natural, assim, muito mais aceita. E entre elas não foi em nenhum momento um problema. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da raça no filme, né? É uma questão que está desde o início do filme, né? É uma comunidade alemã que conta a história dos colonos que vieram, a gente sabe, dentro de um ciclo de políticas eugenistas que o Brasil viveu na virada do século. Os personagens negros que aparecem, eles aparecem de alguma maneira lateral. O racismo aparece, o racismo religioso, o racismo direto na resistência da mãe, dela estar se envolvendo com um homem negro e etc. aparece em algum momento, mas esse parece um tema circundante, que o filme não entra de cara nele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa realidade no Rio Grande do Sul, ela é muito latente, assim, né? Cresci ouvindo muitas expressões que, por um viés de brincadeira, evocam o racismo, constantemente. Então, essa expressão que a avó usa, né? O batuqueiro, quando o batuque ele é algo que é motivo de orgulho, que é uma manifestação cultural extremamente importante e evocativa, o batuqueiro na voz, né, dessa cultura é uma expressão preconceituosa. Então, que evoca o racismo, certamente, né? O que me interessava era construir essa paisagem de mulheres que se debatem com conflitos diversos, assim, né? Ao passo que a avó, ela já tem uma vivência da sexualidade mais fluida, digamos assim, comparado com a filha, ela ainda se apega a esses dogmas, né, racistas, que tem a ver com essa história, né, que o Alexandre já trouxe, assim, né, de um branqueamento, né, de uma política de branqueamento que aconteceu, e o confronto entre mãe e filha, né, que a Lara, por ter assumido esse lugar de administradora da casa, se vê que ela entra nesse lugar mais rígido, né, da representação desse pai que faleceu, mas o afeto, ele não respeita determinadas barreiras, né? A gente vê desde o início que existe um afeto ali na relação dela com esse amigo e que é o dono do negócio, né? A avó fala, né? Antes ele mandava um funcionário, agora é isso, então ele é o dono do negócio. Ele é um homem preto com poder nessa comunidade. Ela se impõe perante a mãe, primeiro, assim, numa defensiva, né, já não faz diferença nenhuma na farinha que tu usa, mas também depois vai assumir. A gente vê ela num momento de intimidade, vestindo essa guia que ele traz para ela, né, que é aquele colarzinho de contas, né, que eles chamam de guia, que é uma proteção, e ela vai viver esse momento a sós, sorrindo, e numa cena seguinte a gente vê ela usando ali, na casa, à luz do dia, ela não se esconde mais, ela está usando essa guia. Então, esse homem, ele tem uma função importante
no sentido de levar uma orientação, né? É engraçado quando ela coloca para a Joana, mas é isso, né? Precisa de uma orientação, Joana. E, de alguma forma, essa experiência orienta a Joana nessa liberdade, assim, né? De perceber que existem outras manifestações. Eu acho que o luterano ele surge como um contraponto ao catolicismo no momento que ele vê já o corpo como uma ferramenta de trabalho, né? E no catolicismo era muito o corpo como um lugar de pecado. A Umbanda, ela já, claro que, né, as religiões afrodescendentes, que aqui numa mistura sincrética, né, se transformam na Umbanda, ela já evoca essa relação, né, do corpo como um receptor de entidades, assim, né, como uma ponte dessa vivência que é mais integrada com forças diversas. Então, ele é determinante, né? Eu acho que ele é determinante de alguma forma na história dessas mulheres. Assim. O catolicismo na escola, com aquela cruz, aquele Cristo crucificado, a religião luterana, né, da família, que tem essa influência germânica, que é de uma região de colonização alemã, e a religião Umbanda, que é muito comum, é uma região onde tem um quilombo muito forte, onde a própria Moçambique, que é uma manifestação afrodescendente, mas que representa mitos, né, originários assim, deles, que viraram uma manifestação folclórica da própria cidade oficial, assim, com data oficial na cidade. Então, eu encontrei esse lugar assim, né? Essa região ela tem esse sincretismo muito forte e eu vivi isso na minha adolescência. Então, eu na minha adolescência tive uma pessoa assim, que chegou para minha mãe e disse, vamos no centro, pode ser bom para ela. E quando eu cresci na católica, né, e quando eu chego lá, eu fico muito impressionada. Então, não existe aquela relação idealizada, especialmente com a mulher, né, que a Igreja Católica põe, né, da Maria, Virgem. Ali não, a Iemanjá era uma figura assim que, nossa, era uma força, né? E quando eu começo a entender a relação com as forças da natureza, eu começo a viver mais nesse lugar, assim. Nós somos forças da natureza também, né? Nós temos que nos ouvir, nós temos que se relacionar com tudo isso e se respeitar dentro desse lugar. Então, se concretiza mais, assim, para mim, nesse momento, as relações de desejo, de troca, de relação com a natureza, de usar o seu próprio poder, aceitar usar o seu próprio poder e não ver a redenção como algo distante, como algo idealizado, como algo de um plano dos anjos, né, que você nunca atinge, que você está sempre culpado. E eu vi nisso uma beleza dessa força mesmo, né, que Joana vai descobrindo e que Joana vai entendendo na relação dela com esse local mesmo, que é uma natureza muito exuberante, né, ali nessa região de Lagoas, com a Mata Virgem. Então, essa imagem, né, que por enquanto, que no início é o homem, né, que entra no universo dessas mulheres e que ele se funde com essa imagem, né, de Ogum que está lá, né, numa imagem de cerâmica no centro, e essa imagem então começa a povoar o imaginário da Joana e ela acaba aceitando a sua força, o seu desejo e indo atrás das próprias respostas. Então, quando ela faz essa transição, quem está lá na mata, então, é Carolina. Carolina é orixá, não é mais o homem, mas é a própria Carolina, que é essa força que guia ela, né? Nessa busca dela, através do seu próprio desejo, mas também para chegar nele, poder vivenciar ele mesmo, né? Então, eu acho que a nossa realidade tem esse sincretismo muito forte, e essa região me inspirou muito nisso, assim, por trazer essa relação. E por coincidência eu ter vivido essa experiência assim, na minha trajetória. Quando você contrapõe a mãe da Joana com a mãe da Carolina, né? E não acho à toa que a mãe da Carolina mora na Alemanha, né? E que faz topless para tomar sol, né? Vai fazendo o mestrado, né? Então, a capacidade da mãe da Carolina é entender o que está se passando com a filha. Tem alguma coisa a ver com esse movimento, essa transformação do pensamento, dessas trocas de referências mundiais? Sim, eu acho que a partir do momento que eu comecei a pesquisar... Bom, eu sofri esse impacto inicial, né? Eu já tinha essa história,
A história surgiu da minha convivência com uma senhora que teve essa experiência. Ela faleceu aos 70 anos sem nunca ter namorado alguém. E ela falece como um mistério, assim, para quem conhecia ela, porque não era uma freira, não era era uma pessoa ativa, né, artista, artesã, circulando por diversos grupos sociais. E ela me deixa esse mistério, e eu já tinha essa vontade de escrever, né? Então eu já tinha escrito essa história da relação da menina com a tia e esses questionamentos que ela fazia para a família. Mas foi em 2012, quando eu vi essa matéria, que eu fiquei muito impactada, assim, que eu disse, não, eu preciso desenvolver esse projeto, porque a gente precisa falar sobre isso. E então essas questões, né, da escola, né, do contexto escolar, vieram mais para o roteiro. Perceber que países inteiros trabalham nessas questões, naturalizam essas questões, preservam os jovens de tanto sofrimento, né? Quanta energia que é gasta quando se dedica a resolver um problema que não é um problema, que não deveria ser um problema, né? Ao passo que o jovem poderia estar crescendo e se voltando a interagir com outras questões, né? Da evolução dele no coletivo que ele está inserido. E foi a partir desse olhar desse olhar estrangeiro que eu disse, não, precisamos falar mais sobre essa realidade nossa. E aí foi natural pensar numa personagem que veio de fora e que traz, né, um olhar diferente para a Joana. Que antes quem trazia era a tia, né? A tia viajava, a tia trazia curiosidades do mundo para a Joana. Então, no que a tia falece, a Carolina entra um pouco nesse lugar. A gente está falando do peso da tradição, a gente está falando de um lugar onde tem uma rigidez muito grande. A gente sabe que estes lugares existem até hoje. E existem também entre nós, também nos ocupam, e tem várias instituições que ainda vivem assim, família, escola. Apesar do avanço das nossas políticas públicas, na disputa, também com muitos retrocessos, mas me encantou a maneira como você vai mostrando que nem o mundo nem as pessoas são polares. Então a gente entra naquele universo, daquele velório, e a Joana olha e fala, mas a minha tia não se pinta, né? Fica aquela ideia de que ela é pura, de que ela é santa, né? E ao mesmo tempo o pai e a própria Carol dão outras pistas. Será que ela está vivendo de um outro jeito quando ela viaja? Né? Será que ela não tem namorado porque ela queria ter uma namorada? Então, e isso vai aparecendo, a força dessa não polaridade vai aparecendo o tempo todo. Né? Se acolhe mulheres múltiplas, a avó sofre dos calorões e tem uma vida sexual ativa, né? A mãe tem toda essa rigidez e ao mesmo tempo está enveredando por uma religiosidade que bate de frente com a que ela foi criada, né? Com aquilo que dizem ali, a sua tia se rebelou contra a maneira como seu avô cuidou das meninas, né? Então, vai aparecendo uma construção de gênero que tem a ver com a maneira como a gente lida com as nossas sexualidades, mas que desconstrói, dessexualiza a infância, não hipersexualiza a adolescência, não patologiza, não reduz a uma modinha, é uma fase, né? E ao mesmo tempo que mostra, isso também me calou bastante, que as instituições enquanto tais, elas não ajudam. Nesse filme, elas só atrapalham. A escola atrapalha, a família atrapalha, né? Eu acho que é um olhar que ainda existe, até hoje. Você fala de 2007, mas dependendo de onde a gente for, e não precise ir para um lugar tão longe. Eu vejo isso nos interiores de São Paulo, onde eu frequento, convivo, né? Esse tipo de
punição, de patologização, né, ainda está presente. Mas acho que convive de alguma maneira com essa outra ideia de que nem rosa nem azul, mas plurais. Eu acho que feminilidades plurais também. Não necessariamente só homossexuais, hétero também. Plurais, né? Masculinidades plurais. Eu acho que tem muito elemento nesse filme para a gente pensar os temas que a gente quiser em sala de aula, por exemplo, ou em debates com jovens e adolescentes. Eu queria destacar um pouco essas grandes questões, que eu acho que para mim tem muito a ver com grandes questões de gênero, que necessariamente se articulam com raça, com classe e com geração, né? A geração está muito presente nesse filme. As múltiplas formas de amor, como vai dizer a Bell Hooks, né? E toda essa coisa, né, de que lugar você fala e para onde você quer ir. A Joana brigou com as armas que ela não tinha. Ela foi construindo ao longo da história. Como colocar essa pluralidade para os jovens, né? Queria trazer uma curiosidade que é a seguinte. O filme ele teve a chance de ter sido lançado comercialmente na França, em cinemas e DVDs. E lá ele ganhou indicação livre para todos os públicos. Quando chega no Brasil, ele tem 14 anos de idade. Então isso já é assim, um exemplo claro de como se dá a autonomia, né, para o público de decidir o que ele vai ver ou não, de como ele vai abordar essas questões com os jovens ou não. Na Suécia também, esse festival que eu comentei, eles fazem essa classificação oficial, com o órgão oficial do país para poder exibir os filmes para os jovens. E lá também, é livre. E aí eu perguntei a eles, por quê? E aí eles me disseram, porque o filme não tem nenhuma violência que traumatize uma criança na forma de mostrar. E eu achei aquilo tão bonito, assim, porque é claro que o filme fala de diversas violências, mas pela forma como ele trata, o órgão oficial considerou que é possível sim mostrar os jovens e falar sobre isso. Por uma questão da linguagem do filme, eles sugeriram para 11 anos. E isso para mim foi lindo, porque as meninas tendo 13 anos, esse era o meu ideal, assim, que jovens de uma idade ou duas abaixo pudessem ver, porque os jovens têm essa relação mais aspiracional com o conteúdo, né? Eles querem ver o que está à frente, né? Uma menina de 14 anos olhando esse filme, talvez ache que está falando sobre criança, ela já quer ver filme de adulto. Então, é mais fácil trabalhar esse filme no contexto pedagógico, né, com uma estrutura que aborde, que discuta, do que naturalmente um adolescente de 14 anos ir buscar um filme como esse. Porque elas são, né, nessa faixa etária de 13 anos que ainda estão recém-descobrindo, e os jovens de 14 hoje em dia com a internet eles já descobriram tudo isso, e às vezes de uma forma errada, né? Porque Me diz uma coisa, a catalogação aqui de 14 anos foi feita em 2021? Assim, em 2021 ele surge no Festival de Cinema de Gramado, exibido dentro da TV do Canal Brasil, que é uma emissora da Rede Globo, e porque ela estava na época da pandemia, né? Mas eles dentro da TV têm um órgão que é especialista em fazer esse tipo de classificação quando ainda não há a classificação oficial. Porque no Brasil só é obrigatório ter a classificação oficial quando vai para a comercialização de fato. Os festivais não são considerados um espaço de comercialização, então eles não têm obrigação de fazer a classificação oficial. O produtor pode indicar. Porque existe uma cartilha, né, disponível para todos do Ministério, que você pode ir lá ver quais são os temas que o seu filme trata, e aí sugerir. Porém, esse ano a gente fez a classificação oficial para ir para os cinemas. Mas lá a TV já tinha indicado 14 anos. E lá eu debati um pouco com eles por quê? Porque o filme tem sexo. E aí eu penso, mas a gente vê? Não, a gente não vê, mas não importa. O que ela ouve já indica. Então, sexo não pode. Aquela cena da avó, né?
da avó. É aquela ali que faz os capoeiros. Principalmente. Então, é uma série de questões que a gente, né, levaria aqui muito tempo debatendo, né? O quanto se protege, né, não mostrando, o quanto é possível proteger mostrando, porque ao mesmo tempo eu fiz um debate com professores, numa sessão voltada, né, para professores, e o que a gente ouviu principalmente foi: nós não temos formação para abordar essas questões na sala de aula. A gente precisa de mais apoio, né? Não só qualificação em termos de formação, mas também apoio institucional para poder lidar com essas questões na sala de aula. Então, será que a classificação, né, livre ajudaria a impulsionar essa formação? Não sei, talvez. Mas a gente fica, né, sempre questionando um pouco essa diferença do nosso país em relação a outros. E falando um pouco também, né, do que você levantou sobre essas mulheres diversas, né? Isso é uma coisa que eu e a Silvia a gente debateu muito, assim, como nós não somos ensinadas a respeitar a diversidade mesmo entre mulheres, né? Exatamente. Assim, como a gente cresce com um ideal de mulher, não se estimula no jovem o acolhimento à diferença, né? O jovem ele tem muito a necessidade de se encaixar num grupo, né? De ser reconhecido dentro de um grupo. Então, esses rótulos, essas marcas, né, do que é esse grupo que ele quer se encaixar, vão moldando o comportamento dele. Ao passo que estou nesse grupo, hoje estou ali, amanhã, depois de amanhã estou lá, estou aqui. Isso é estranho, né, numa certa faixa etária. Assim. Então, valorizar mais a pluralidade dentro desse lugar, dentro dessa faixa etária, é um desafio também, eu acho, né, na própria educação. Assim. E eu acho que as religiões afrodescendentes, elas trazem para a gente também uma consciência de ancestralidade que é muito potente, assim, né? Da gente conseguir também transcender esse preconceito que traça, né, uma linha de etária, assim, né? Do olhar do jovem para o mais velho, né? De muitas vezes desvalorizar e de não valorizar esse diálogo. E quando eu digo diálogo, é no sentido mesmo de troca, não de ouvir o mais velho e aceitar, mas no sentido de entender o que essa mulher viveu, o que veio antes de mim, né? Então, quando a gente vê, né? E para mim tem uma palavra que passa muito rápido, mas eu acho tão bonita, que é quando ele diz: a mãe mandou para te proteger, né? Ele traz a guia e ele diz: a mãe mandou para te proteger. Então, já traz nisso, assim, essa relação, né, familiar de... Talvez ela seja a mãe dele, ou talvez seja só a mãe daquele grupo, né? Porque se usa muito essa palavra, né? A mãe, o pai, né? Nos terreiros. Então, essa forma de se ver, né? Numa construção que é acolhedora, né? Que tem essa relação afetiva também, eu achei que trazia muito, assim, para esse olhar para a ancestralidade. Que ali está um pouco apresentada na feitura da cuca, né? Esse pão doce de origem germânica é uma tradição na família que vira o sustento da casa, vira o sustento dessas mulheres. De alguma forma, né, existe ali uma linha que conecta essas mulheres com o passado. Mas as dissintonias, né, também estão presentes para elas se desafiarem o tempo inteiro a dialogar, né? E para a gente não é fácil, né? Acho que o filme também não traz respostas nesse lugar, mas ele traz as questões, assim, para a gente se perguntar: será que eu estou conseguindo dialogar com a minha mãe? Né? Às vezes a gente também tem que abrir esses espaços, né? Que não são tão fáceis às vezes. Né? Não é só o professor, o aluno, mas em casa, né? Como é que eu abro esse espaço? Como é que eu empodero o jovem para ele abrir esses espaços de diálogo em casa também? Né? A Joana também está nessa trajetória, né, dessas questões de gênero do porquê. Por que eu não posso fazer isso? Né? Por eu ser mulher, mas por quê? Né? Então, parece natural para aquela mãe que a menina está mais suscetível a violências, mas não é natural. Isso não pode ser naturalizado e a gente tem que proteger, né, as mulheres. A gente tem que proteger no sentido de dizer: não está certo, isso não está posto. Não, a realidade não é assim e sempre foi. Não, ela é mutável. E a gente, se não tem as ferramentas para mudar, né, o que está em volta, mas tem que ter pelo menos a ferramenta para ensinar a questionarem, né? Acho que os jovens eles têm que pelo menos saber que
existe a questão, né? Qual é a questão que eu faço para me colocar nesse mundo? Então, né, ensinar os jovens a questionar.